No meio das montanhas esbranquiçadas de Cortes, Cecília, uma jovem e bonita moça, era o sol e as estrelas do mundo dela. Mas o mundo dela era limitado. Toda a sua vida, Cecília estava acostumada a ser cuidada pelos seus pais, o seu pai, Henrique, e a sua mãe, Ana. No entanto, com o tempo, os olhos de Henrique se tornaram frígidos ao olhar para ela. Por que o meu pai me olha desse jeito? O que eu fiz? Pensou Cecília. Eu não sou linda como a mãe dele, mas porque eu sou tão feia que ele não pode nem me olhar? Naquele dia, Cecília ouviu Henrique gritando com Ana. Ela é feia, ninguém irá casar com ela. Ela é uma vergonha para a família. Cecília se sentiu o coração partido em pedaços. Como a tempestade nas montanhas, os anos passaram em um sentimento desesperador. Sob a crueldade de seu pai, Cecília cresceu frágil e vulnerável. Mas seu coração ainda era ouro. Ela sonhava com a aventura e o amor além dos montes, mas não tinha coragem para ir. Um dia, um homem rico e poderoso, Gonzalo, foi até sua casa e fez um pedido a Henrique. Eu quero sua filha como minha esposa, disse Gonzalo. Eu sou rico e poderoso, ela viverá uma boa vida como a minha esposa. Henrique hesitou. Como um lobo feroz, ele sabia que era melhor aproveitar esse presente do céu do que deixar que seu dinheiro caísse em outra família. Você tem meu consentimento. Gonzalo sorriu, seu sorriso frio e calculado como a neve nas montanhas. Traga sua filha agora, ele ordenou com gravidade. Henrique saiu em pânico, apressado a entregar sua filha, o seu pequeno tesouro, a um desconhecido. Cecília não tinha ideia de que seu mundo estava para se virar de ponta cabeça. Com seus cabelos louros cascando sobre seus ombros, ela foi levada ao quarto do pai, com Henrique e Gonzalo esperando. Você irá casar com ele, disse Henrique com voz grosseira. Cecília ficou em choque, sua face tão pálida como o gelo das montanhas. Mas pai, eu não quero, chorou Cecília. Eu nunca o vi antes, eu não sei nada sobre ele, nada sobre ele. Você não tem escolha, disse Henrique agarrando o braço de Cecília e puxando-a para si. Isso é o que é melhor para você e nós. Gonzalo deu a Cecília um olhar calculado. E depois voltou-se para Henrique, erguendo um saco de ouro pesado. Tenho certeza que isso poderá compensar o seu dia, disse com um sorriso frio. Cecília se sentiu o estômago revirar, como se estivesse na montanha mais alta da região, com a realidade se desfazendo sob seus pés. Enquanto os homens terminavam o negócio, Cecília escorregou no chão e saiu da sala. Encontrou seu caminho até o telhado e, sentada lá, olhou para as montanhas geladas, os cumes brancos iluminando a noite. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Chorou Cecília, seu coração parecendo se romper a cada palavra. A lua, na noite escura, brilhava tão forte como uma faca, e os ventos frios pareciam cantar um cântico de lamento para a jovem Cecília. Eu sou nada mais do que um troço para eles, pensou ela, suas lágrimas secando quando ela as limpou. Eles não se importam comigo. As estrelas do céu piscavam para Cecília, como se estivessem pedindo-lhe que fosse forte. Mas ela não podia ser forte, não ali e não então. Ela se levantou e olhou para as montanhas, vendo as árvores, as rochas e a paisagem distante como um paraíso. Nessa noite, Cecília sabia que a decisão não era fácil, mas também sabia que não poderia viver como propriedade de ninguém. Ela desceu o telhado, escapando discretamente da casa e correndo para as montanhas. Eu posso ser o meu próprio herói, ela disse, seus pés correndo para o caminho menos viajado em sua fuga. Cecília corria com o coração em chamas, a cada passo oscilando entre o medo e o desespero. Ela entrou na floresta onde a escuridão a cercava. Eu posso fazer isso, ela se repetia a si mesma, a ponto de ganhar coragem, mas então a voz de Henrique a ecoou no ar gritando, Cecília, volte! Com a respiração pesada, Cecília se escondeu atrás de uma árvore, olhando para a montanha à sua frente. Ela pôde ver os pontos luminosos da sua pequena cidade, e seus pensamentos correram para as pessoas que ela amava. Eu não posso voltar, pensou ela, tocando o barulho dos passos de Henrique se aproximando. Com seu coração batendo forte, Cecília decidiu subir a montanha em frente dela. A cada passo que ela dava, suas pernas começaram a quebrar e sua mente começou a brincar com ela. Eu não posso continuar, pensou ela. Eu preciso voltar. Os anos passaram lentamente e as lendas sobre Cecília se espalharam por Cortes. O nome dela era dito em suaves murmúrios. As pessoas nunca sabiam se ela estava viva ou morta.
Mas enquanto os rumores sobre ela viviam, Cecília estava vivendo sua própria história. Durante esses 10 anos, Cortes foi afetado por estações de chuvas torrenciais e uma mudança de ventos políticos. As coisas mudaram, mas o mistério de Cecília permanecia. A sua ausência deixou um vazio que o povo de Cortes sentia em seu peito. Na cidade de Cortes, há um vazio que parece permanecer para sempre, uma pergunta que não é respondida e um mistério que não é revelado. Cecília, uma jovem e bonita moça, desapareceu há 10 anos e seu caso permanece o mais chocante e intrigante da cidade. O desaparecimento de Cecília mudou a vida de muitas pessoas na cidade, principalmente seu pai Henrique e sua mãe Ana, que estavam em constante ânsia pela volta de sua filha. Com o passar do tempo, os rumores e as histórias espalharam-se, criando vários mistérios sobre o que aconteceu com Cecília. A tragédia de Cecília afetou não apenas a sua família, mas também a comunidade de Cortes. Sem respostas, as pessoas começaram a desconfiar uns dos outros, e as amizades que tiveram fortes se dissolveram. Por mais que a memória de Cecília ficasse viva na mente das pessoas, a verdade parecia estar tão longe quanto ela. Os anos passam, mas o mistério permanece. Os ciclos de chuva e a lua cheia continuam suas rotinas como se nada tivesse acontecido. A montanha que preservou o mistério de Cecília, porém, sabe. No interior das paredes de rocha, alguém observa e aprende sobre o mundo em que ela teve de deixar para trás. O que aconteceu com Cecília? Na lua cheia dourada, em um quarto escuro e silencioso, uma figura misteriosa se prepara para voltar à cidade de Cortes. As mãos da mulher, cujos braços estão envoltos em cinturões coloridos e vestimentas de ouro, trepam sobre sua pele magra enquanto a mente da jovem é dominada por pensamentos de vingança. Em meio ao som do vento soprando nas árvores que rodeiam a caverna, a mulher traça seu caminho para Cortes, onde seu pai, Henrique, aguarda com uma mente preocupada e pesada. Henrique não sabe, mas a justiça está se aproximando, vindo da montanha com um desejo em seu coração. Vingança. Quando Cecília apareceu no caminho que levava à cidade de Cortes, era como se a própria lua tivesse aparecido na terra. Os seus olhos claros e seu cabelo dourado brilhavam no sol de manhã, e a sua pele era suave e brilhante como mármore. Enquanto Cecília desliza pela estrada, um dos homens que passam vê sua linda aparência e fica intrigado. Quem é essa mulher que parece uma rainha dos céus? Ele pensa para si mesmo. Ela parece perder algo, mas ao mesmo tempo ela parece carregar um grande segredo. Ao se aproximar da cidade, Cecília sente seu coração bater mais forte. Ela sabe que a hora final de seu desaparecimento está chegando, e os seus pensamentos sobre como ela vai lidar com seu pai começam a dominar sua mente. Seu coração late de medo, mas ela sabe que o tempo chegou. A cidade de Cortes é feita de pedras brancas e lugares cheios de vida, mas para Cecília esta cidade é também o lugar onde a sua dor e o seu medo começaram. Ela chega à casa onde foi criada, mas agora a porta está fechada e ninguém está em casa. Cecília bate na porta, mas ninguém responde. 6 anos. Essa era a quantidade de tempo que Cecília passou em silêncio na montanha. 6 anos pensando em como ela poderia se vingar do pai. Mas agora, com o que ela está prestes a fazer, ela sabe que vingança não será fácil. Ela abre a porta da casa e entra, mas não encontra ninguém. As lágrimas descem pelas faces de Cecília, derretendo como gelo quando seu rosto se vê à porta da infância. O chão de madeira estava coberto de pó, uma camada fina e amarelada, e lembranças dos tempos antigos ocupavam cada esquina e recanto. Durante um momento, Cecília se sente perdida no passado, onde as memórias do tempo que passou com seus pais a rodeavam. O cheiro da comida que Ana costumava cozinhar, os risos de Henrique quando ela cantava para ele. Todas essas memórias estão atormentando-a, fazendo com que seus olhos chorem até as lágrimas encher as suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, a dor que sente não é apenas de lágrima. Também é a dor de um coração quebrado por traição e crueldade. Cecília tinha um plano para se vingar, um plano que iria fazer com que Henrique se arrependesse por tudo o que ele fez. Cecília ouviu alguém entrar pela porta após a chave girar na fechadura. Era Henrique, que não se apercebeu da presença de sua filha. Cecília suprimiu suas lágrimas e lentamente saiu das sombras e se levantou. Henrique estacou ao vê-la, como se tivesse visto uma fantasia. Cecília, mas como? Henrique desceu as escadas com cuidado, seu rosto mostrando um misto de estupor e reconhecimento.
É verdade, pai. Sou eu. Cecília ergueu a cabeça. Fiquei muito tempo longe de casa, mas agora estou de volta. A emoção do momento era visível para os dois, mas com isso veio a dor e a raiva do passado. O que traz você de volta a casa? Perguntou Henrique com uma voz suave. Por que você partiu tão abruptamente? As palavras de Henrique deram um choque na mente de Cecília, como se estivesse com um coração em chamas. Ela não queria se lembrar do dia que ele vendeu ela como se fosse nada além de uma mercadoria. Cecília se aproximou de Henrique, seu coração quase explodindo de emoção e ódio. Eu estava tão magoada com você, pai. Você me vendeu como se eu fosse apenas um objeto, como se eu não tivesse sentimentos. Henrique se sentou numa cadeira, agora seus olhos baixos e cheios de arrependimento. Cecília, eu sei que não há nada que possa dizer para me redimir, ele disse. Eu cometi um grande erro. Você era meu tesouro, meu mundo inteiro, e eu te perdi. Cecília pôde sentir a raiva escapando-se de sua boca, quase gritando. E então por que você fez isso? Eu estava desesperado, disse Henrique. Nossa família não tinha dinheiro. E o negócio com o Lord Albert seria o suficiente para nos manter vivos. Cecília permaneceu em silêncio, a dor que sentia quase fazendo com que suas pernas desabassem. Ela havia esperado por 10 anos para ouvir esse pedido de desculpas, mas agora nada parecia bastante. Tenho algo que gostaria de mostrar a você, pai, disse Cecília, retirando uma pequena caixa de seu bolso. Esse é o presente que eu trouxe para você. É algo que vai fazer com que você se arrependa do que fez comigo. Cecília então abriu a caixa, mostrando uma carta que fazia com que Henrique se sentisse mais confuso ainda. As palavras no papel eram algo que nenhum deles podia esperar. Um contrato para a venda da casa e da propriedade. O que é isso? Henrique perguntou, sua voz transbordando confusão. Você nos vendeu como se fôssemos apenas objetos, disse Cecília, suas mãos agitando enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Mas eu sou a filha de sua filha, e eu sou a única que sobreviveu a seu ato terrível, continuou Cecília. Agora eu estou te vendendo. Henrique estava em choque. Não sabia o que fazer. Não pode fazer isso, Cecília. Você não pode me vender como eu fiz com você. É exatamente isso que eu vou fazer, disse Cecília com um olhar frio e determinado. Você vai sair desta casa e nunca mais voltará. Vou vender tudo o que você ama, e você nunca mais verá esta cidade. A dor do passado e o orgulho de Cecília estavam sendo ditados pela vontade de se vingar de Henrique. Por favor, não faça isso, Cecília. Eu me arrependo do que fiz, mas não posso perder tudo, suplicou Henrique com os braços estendidos e a voz trêmula, mas o dia da vingança de Cecília estava finalmente chegando. Não me importo se você se arrepende ou não, pai, ela disse com uma voz firme e calma. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Cortes, Cecília fez seu último discurso ao pai. Você não percebeu que eu era um presente de Deus a você. Você devia ter me tratado como tal. Ela virou as costas para ele, saiu pela porta e não olhou para trás. Enquanto Cecília se afastava da casa, os sons da cidade começaram a diminuir até que ela ficou sozinha, com apenas seus pensamentos para acompanhá-la. Ela pensou no passado, nas dores que sofreu e na vingança que tinha causado. Depois que Cecília desapareceu da vida de Henrique, ela se afastou de Cortes e seguiu sua própria jornada, deixando o passado no passado. Com o tempo, ela se casou com um homem que a amava verdadeiramente e teve uma família que viveu com ela até o fim das suas dias. E isso é tudo, queridos telespectadores. Obrigado por assistir essa história dramática e cheia de emoção. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre a vida e as escolhas que fazemos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like e seus comentários sobre essa história.